Durante essa pandemia, basicamente aconteceu uma meio que uma seleção natural dos imigrantes brasileiros que viviam em Portugal. Os imigrantes que ficaram aqui em Portugal, como é que eles estão vivendo hoje? Como é que eles estão fazendo para sobreviver esse período? E os que foram embora, como é que estão agora? Será que querem voltar? Depois da vinheta a gente vai conversar sobre isso. Eu quero buscar fé! Fala família, tudo bem com vocês? Thiago, vocês aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. O vídeo de hoje eu quero conversar com vocês basicamente sobre os brasileiros em si, os que ficaram em Portugal e os que foram embora durante a pandemia. Basicamente a gente vai começar ali falando sobre os brasileiros que foram embora, né? O porquê que esses brasileiros foram embora? Quais foram os motivos que fizeram com que essas pessoas voltassem para o Brasil? A experiência nossa vem do contato que a gente tem com os brasileiros. Muitos deles que vieram, né? Até muitos por influência, né, do nosso canal, pessoas do nosso grupo do WhatsApp, que sempre estão em contato com a gente ali, conversando e falaram, muitos deles vieram antes da pandemia e ficaram aqui durante a pandemia. E muitos também que foram embora, né, através da nossa agência de viagens, a Busca Voos, compraram passagem aérea com a gente para poder voltar para o Brasil. E a gente tem essa experiência por causa desse contato com essas pessoas. Basicamente, os brasileiros que chegaram em Portugal antes da pandemia e alguns deles durante a pandemia, eles tiveram grandes dificuldades, como é lógico. Mas também os que foram embora tiveram maiores dificuldades, porque muitos deles, essas dificuldades é que foram motivos para que eles desistissem e voltassem para o Brasil. A verdade é que no começo da pandemia existiu muita confusão, muita informação desencontrada, né? E muitos brasileiros foram demitidos, né? Muitos imigrantes foram demitidos dos seus trabalhos. Quando foi dito, né, que o turismo seria fechado e o trânsito de pessoas estaria parado, a gente sabe que Portugal, grande porcentagem do que Portugal sobrevive é a questão do turismo, né? O turismo tem grande influência aqui no país. Né? Não é a maior fonte de renda, etc., mas tem grande influência. Então, assim, restaurantes, hotéis, hostels e todo tipo de comércio que estava voltado para essa questão do turismo teve uma grande quebra. Muitas pessoas, centenas de pessoas foram demitidas. Até as pessoas que trabalhavam no próprio aeroporto, por exemplo. O aeroporto quase que fechou, né? Só não fechou porque tinha muita gente indo embora. As contas dizem que aproximadamente, provavelmente mais que isso, né? Mas aproximadamente 12 mil brasileiros deixaram Portugal. Então, assim, não foi pouca gente. Eu acredito que tenha sido muito mais que isso, tá? Mas não foi pouca gente. Isso só falando sobre os brasileiros, tá? Ainda tem as outras nacionalidades. Então, assim, uma coisa que a gente sempre prega aqui é a questão da estabilização aqui em Portugal, principalmente a estabilização financeira. E muitos brasileiros foram pegos meio que sem estabilização nenhuma, sabe? Não estavam estabilizados ainda aqui em Portugal e de repente muitos deles foram demitidos, muitos deles foram expulsos das suas casas e apartamentos, mesmo o governo tendo dito que estaria proibido, né, a expulsão dos moradores, né, dos inquilinos dos apartamentos, se fosse por motivo de pandemia. Algumas situações poderia ficar sem pagar o arrendamento e depois dividir-se aí, né, em parcelas, etc. Mas assim, a gente sabe que na prática muitas dessas coisas não acontecem, principalmente pelo fato de muita gente morar em apartamentos sem contrato. Se você não tiver contrato no apartamento, em teoria você não tem direito de nada. A questão toda é que muita gente foi demitida, muita gente perdeu casa, e aí muita gente se viu numa situação em que não tinha trabalho, não tinha casa, ia ficar fazendo o que em Portugal? Então foram obrigados a ir embora, voltarem para o Brasil. Muitas vezes não era nem por vontade própria, eram porque foram realmente obrigados devido a toda a confusão que foi no começo dessa pandemia. Em contrapartida, existiram alguns brasileiros que chegaram nessa época, né? Chegaram meio que no olho do furacão e tiveram que se virar nos 30. Tiveram que se virar. Basicamente, o Portugal que atualmente existe é um Portugal completamente instável. Instável por quê?
são muitas incertezas. A gente não sabe se vai fechar, a gente não sabe se vai abrir, a gente não sabe quando essa confusão vai acabar. Então, assim, graças a Deus que os brasileiros têm essa característica, né, de saber, sabe, se equilibrar ali com vários pratos na mão, tem essa qualidade de poder se adaptar com muita facilidade. Então, tiveram mesmo ali que se virar nos 30, sabe? Muitos deles tiveram que optar por trabalhos que talvez não seria ali da sua área. Muitos outros tiveram que duplicar, ter 2, 3 trabalhos diferentes. Muitos deles tiveram que ir morar de favor, sabe? São muitas situações diferentes em que os brasileiros tiveram mesmo que se virar nos 30. E estão tendo que se virar até hoje, porque as coisas ainda não estão normais. Lógico que, não sei agora, né, porque os números voltaram a aumentar, mas o mercado de trabalho ele já tava entrando numa normalidade, ele não tão normal, mas assim, uma situação em que já estavam ocorrendo algumas contratações. Lógico que agora, isso durante o verão, né, porque agora a gente tá no outono indo para o inverno, é uma época em que realmente as contratações elas dão uma cessada, aumenta um pouco ali em dezembro por causa do fim do ano. Só que, gente, que Natal que a gente vai ter? Que feriado, que Black Friday que a gente vai ter? Não sei como é que vai ser. Talvez as contratações não vão ocorrer, com certeza não vão ser no mesmo nível do ano passado. Se já eram baixas no inverno, provavelmente vão ser mais baixas agora com essa pandemia. E a gente não tem perspectiva nenhuma de que até o Natal as coisas estejam resolvidas. Principalmente agora nessa segunda onda em que a gente está correndo o risco aí dos ministros aqui fecharem tudo e mandarem lockdown na cabeça da gente e as coisas ficarem todas trancadas. E aí é que a situação vai realmente piorar. Várias empresas já declararam aqui muitos milhões de prejuízo nesses meses do ano, aí, nesses 10 meses do ano iniciais. Muitas empresas não vão abrir, sabe? Essa semana eu vi uma matéria da rede hoteleira, né? A rede de restaurantes, na verdade, da Associação de Restaurantes, dizendo que pelo menos 50% dos restaurantes não vão voltar mais a funcionar. De 50% a 75% dos restaurantes não vão mais voltar a funcionar. Muitos deles, os pequenos, né? Aqueles pequenos restaurantes, não vão voltar mais a funcionar. E os grandes também, muitos grandes foram prejudicados porque vivia ali da manutenção do turismo. E como o turismo basicamente cessou, agora no inverno, no outono e inverno, o turismo reduz bastante também, e com os números aumentando, aí que a coisa vai ficar bem complicada. Então, assim, os brasileiros que foram embora, agora estão no Brasil provavelmente aí, no meio dessa confusão também, tentando se reestruturar, né? Mas os motivos que levaram eles a deixarem Portugal foi mesmo assim, grande parte foram obrigados a deixar. Lembrando que muitos brasileiros que voltaram também foi por opção própria, né? Tinham brasileiros aqui que moravam muitos anos em Portugal, estavam mesmo esperando um momento assim para poder voltar. E assim, numa época em que tem uma doença espalhada pelo mundo, que você não sabe quem vai morrer e quem vai viver, muitos desses brasileiros escolheram passar esses momentos aí perto dos entes queridos, decidiram voltar. Não, tem uma mãe idosa, um pai idoso, um avô, uma avó, decidiram voltar para passar esses dias aí perto dos familiares. Nada mais justo, né? A pessoa já morou aqui tantos anos e tal, foi por escolha própria. E a questão que tiveram essas situações aí, dos brasileiros que voltaram e dos brasileiros que continuam aqui. Muitos deles se virando nos 30 todo santo dia. Todo santo dia. A gente estava sentindo ali que as coisas elas estavam voltando a se normalizar, mas de repente a pandemia voltou com tudo aí, os números estão aumentando gradativamente. Sinceramente, o 2020 não é para amadores, não é para amadores, é uma situação bem complicada. Basicamente o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, deixe seu curtir, seu like aqui, tá? Se inscreve no canal e a gente se vê amanhã no próximo vídeo do Casal Buscapé. Espero que você esteja aqui de volta com a gente. Um grande abraço, galera. Tchau.